Boa noite, companheiros aposentados. Estou no rescaldo de um dia altamente cansativo que passei em frente ao STF, na manifestação dos aposentados pelo processo da revisão da vida toda. Um sol escaldante, a minha tese está até avermelhada, um sol escaldante, insuportável. Mas lá estávamos, em torno de 100 pessoas, mais ou menos, manifestando a nossa insatisfação e os nossos rogos de justiça aos ministros do STF. Então, como o momento é happy hour, vou convidá-los a uma conversa de botequim, né? Em que terá só um interlocutor, eu. Depois vocês se manifestem nos comentários, né? Então, vamos lá. Saúde a todos. Uma dosezinha de um Old Pardosianos que é merecido, né? Como é uma conversa de botequim, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum roteiro, improviso, adoro improviso. Eu vou abrir comentando a camiseta que eu estou usando. Uma camiseta negra, né? Com uns candis, né? Que ninguém vai saber o que é, mas eu sei, né? Então, inicialmente eu vou falar sobre esses candis, né? Aqui está escrito: um por todos e todos por um. Esse era o lema do maior samurai do Japão, na minha opinião, Ishida Mitsunari, um daimyo da cidade de Hikone, junto ao lago, não é o nome, Biwa, carinhosamente chamado de Biwako, né? E vocês, logicamente, já devem ter ouvido falar sobre essas palavras, né? Aqueles que leram o livro ou assistiram o filme dos Três Mosqueteiros sabem que esse era o lema deles. Mas esse era o lema de guerra desse samurai. E o Alexandre Dumas, numa viagem ao Japão, ficou sabendo da história da Batalha de Sekigahara, né? Uma cidadezinha a 12 quilômetros onde eu morava, em Nagahama, né? E ele ficou sabendo dessa história e pegou essa história e transferiu para os tempos da França do Luís XIV, né? Mas os Três Mosqueteiros é baseado em fato real, né? E conta justamente essa história. Então,
esse samurai, eu considero que seria D'Artagnan, né? Aí temos o Sanada, o grande samurai Sanada, que era um general desse daimyo. Além do Sanada, tinha o... Ai, meu Deus. É, tem uns nomes, é difícil de lembrar, mas e difícil de pronunciar, né? Tudo japonês, mas seria o samurai cujo símbolo dele era a palavra amor. Um samurai que também admiro muito. E tinha um outro grande samurai, não sei se era aquele samurai cego, né? O, eu sei que eram três, mas esse grande líder, né? E tinha um daimyo que representava a cidade de Edo, que hoje é Tóquio, o Tokugawa, e Ieyasu Tokugawa. E ele queria. O Japão estava numa fase de unificação, né, porque até então era um sistema medieval. Diversos daimyos em todo o Japão, e um guerreando contra o outro, né? Aí veio um grande daimyo que futuramente se transformou em Shogun, Oda Nobunaga, e resolveu unificar o Japão, né, sob um único shogunato, né, porque o imperador existia, mas não mandava grande coisa, era figura decorativa, né? Então, eles eram da cidade de Kyoto, né? O centro era a cidade de Kyoto, e, e de lá eles começaram com Oda Nobunaga a governar o Japão. Aí o Oda Nobunaga morreu, veio um outro shogun, o Hashiba, daqui a pouco lembro o nome que ele adotou depois, da cidade de Nagasaki, inclusive, ele era, né? E tomou, Nagasaki não, Nagahama, e tomou conta do Japão. Ele morreu, aí começou a haver a disputa, né? Então, esse Ieyasu Tokugawa seria, nos Três Mosqueteiros, o cardeal Richelieu, e depois ele compôs toda essa história. Mas eu falo essas coisas por quê? A luta pelo poder, os poderosos se impondo, os idealistas. Esse samurai que eu tanto admiro, ele nasceu em Nagahama, era muito jovem, morreu foi assassinado com 39 anos. Era muito jovem e ele seria o futuro Shogun. O que não ocorreu foi o Tokugawa. Mas ele tinha aqueles ideais de transformar o Japão num único país, numa grande potência, né? E era isso que ele percebia, que ele perseguia, né?
um Japão unificado, sem aquelas disputas e organizado. Bom, ele perdeu a batalha de Sekigahara, porque o Tokugawa ele se acertou com um dos generais do Ishida Mitsunari, um dos principais generais, e que estava num ponto estratégico, aí correu uma corrupçãozinha, né? O, o Ieyasu corrompeu esse general. Esse general se voltou contra os exércitos do Ishida, eram, se não me engano, 39 exércitos, 39 daimyos, né? Daimyos seriam generais, né? Se revoltou, o Tokugawa também tinha mais ou menos esse número de exércitos, se revoltou e atacou o Mitsunari. O Mitsunari perdeu a guerra, foi preso, levado para Kyoto, né? E foi decapitado depois, né? E o Tokugawa assumiu o governo do Japão por a família Tokugawa por dois séculos, quase 3 séculos, até começar, até o imperador voltar a ter os grandes poderes, deter todos os poderes, e que ficou conhecido como a Era Meiji, né? Onde o Japão se abriu, começou a se industrializar, surgiram as grandes indústrias, Mitsubishi, Honda, a National, que depois mudou para outros nomes, Panasonic, se não me engano, e assim foi indo, né? O Japão, ele, na realidade, todo mundo acha que ele cresceu depois da Segunda Guerra, ele se tornou uma potência, a partir da década de 60. Mal mentira, o Japão, a partir de 1865, se não me engano, quando foi introduzida o primeiro trem, as primeiras linhas, quando começaram a fazer os primeiros vapores, isso, navios a vapores, né? Isso por intermédio da Mitsubishi, ele já se transformou. Aí a Honda com aqueles carros, isso já vem de 1800 e pouco. Então, na guerra ele já era a maior potência militar, bem superior aos alemães e aos norte-americanos. Eles tinham aquele avião Zero, que era terrível. Os navios deles era terrível. Até hoje eles constroem grandes navios. Bom, tá aqui o porquê da camiseta. Agora, vamos para os nossos dias de hoje, né? Eu conversava com uma advogada, a doutora Cristiane Oliveira. Se não me engano, ela era de Minas, mas acho que o escritório dela é em São Paulo. Eu estava conversando com ela, ela tinha ido para ver os julgamentos, né? Participar dos julgamentos, previdenciarista, né? E ela parou para conversar comigo, né? Ficamos conversando.
eu falei para ela, olha, as armadilhas que o STF está colocando para os aposentados é um absurdo. É um absurdo. Primeiro, onde está o respeito ao código do idoso, ao direito do idoso, com essas constantes modificações de pauta, disso, daquilo, pedido de vistas, protelatório, como é que chama? O ministro do, do antigo presidente pedindo destaque, depois de tudo já decidido. Que absurdo. Até vergonhoso para a justiça séria, né? Para a justiça séria. Até vergonhoso. Mas essas mutretas, essas, sei lá, elucubrações, essas, essas coisas todas feitas por pessoas que deveriam ser da mais alta dignidade e credibilidade, uma coisinha bem feinha, né? Bem feinha. Mas o meu pai, português das antigas, sempre quando eu tinha alguma dificuldade, eu estava em alguma dificuldade, ele era muito humilde, mas ele tinha um mantra que repetia sempre para mim: Deus escreve certo em linhas tortas. É uma coisa para pensar. A última, o nosso, o nosso processo, né, os embargos, teriam que ser julgados no, no dia 1º desse mês. Tinha que ser julgados, né, nesse dia. Mas por obra do ministro Barroso, tirou de pauta, botou para 28, juntou com outras. Fez uma miscelânea terrível. Né? Fez uma miscelânea para protelar, para isso, para aquilo. E, e ele botou a pauta para o dia 28. Aí eu falava para essa advogada, né? Lembrando essas sábias palavras do meu pai, né? Eu falei para ela, olha, ele fez isso, mas o tiro saiu pela culatra. Né? Por que eu digo isso? Porque, vejam bem, senhores, o, o domínio do presidente da República sobre o STF é quase que total. Né? Ninguém ali faz alguma coisa que o desagrade. Não é verdade? Aí vem o, o ministro que ele indicou, o Zanin, quer anular o julgamento, um julgamento já feito, e com todas essas coisas. Né? Mas ocorreu um fato
extremamente importante. No dia, o nosso julgamento foi pautado para o dia 28. No dia 25 de fevereiro, ocorreu em São Paulo uma enorme manifestação política, né? Mas enorme. O pessoal fala em 1 milhão de pessoas presentes. Pelo que eu vi das outras, acho que tinha até mais de 1 milhão. E isso veio a ser um entrave na política agressiva adotada pelo atual presidente, né? Esses ministros já devem ter parado para pensar, opa, o que aconteceu aí? Por que o povo se posicionou dessa maneira, né? Acho que ninguém estava assim esperando um movimento, uma manifestação dessa magnitude, né? E também grandes políticos nela, né? Governadores, deputados, senadores, né? Isso deve ter alertado todo o governo e, opa, o que aconteceu? Então, para nós aposentados, eu considero que esse é um grande fator, é um fator altamente positivo. É um fator que vem e retira a empáfia desses ministros do STF. Eles também precisam pensar, né? Tem aquele lema daquela música da Revolução dos Cravos em Portugal, Grândola Vila Morena, que diz, né? Grândola Vila Morena, o povo é quem mais ordena. Eu não lembro bem o verso, mas me parece que é isso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Grândola Vila Morena. E é isso. É isso. Esse pessoal, essa empáfia, precisa dar uma repensada. Dar uma repensada. Né? O povo é quem mais ordena. Né? Hoje tem poderosos, né? Até uns dias atrás era Bolsonaro, hoje é Lula. Tínhamos grandes ministros também no STF, que infelizmente alguns se aposentaram. Então é tudo uma dinâmica, né? Mas a história do povo, ela fica, né? As instituições, né? Elas ficam e elas são julgadas pelo que elas realizam, né?
pelos atos que eles tomam, né? É um perigo, imagino eu, para o sistema judiciário, o poder judiciário do Brasil, um voto como o do Zanin prosperar. É um absurdo jurídico, né? A justiça não pode se politizar, né? Então, bem, depois eu continuo. Até mais.